aceitada. Muitas igrejas hoje do leste europeu, a igreja copta do Egito, a igreja etíope, os armênios, eles são eutyquianistas até hoje. Eles não aceitam a formulação de Calcedônia. Admitem, sim, a divindade de Jesus, aceitam o credo niceno, eles aceitam o credo constantinopolitano, mas não aceitam o credo de Calcedônia. Então, e Michael Harleton, ele chamou atenção nesse sentido. A atuação do Espírito Santo, a dinâmica do Espírito Santo, não somente na igreja dos dias atuais, mas que vem desde o princípio. Lá em Gênesis fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí já estava o Espírito Santo atuando na obra da criação. E o Espírito Santo aparece ao longo do Antigo Testamento. E Donald Fee, ele muitas vezes pega algumas citações de Paulo, que falou isso aqui, Paulo está usando Isaías. Quando Isaías 63 fala que eles, os israelitas, entristeceram o Espírito Santo, isso é escrito lá em Isaías 63, quando Paulo diz lá em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foi selados para o dia da redenção. Então essa é uma linguagem lá de Isaías. E muitos outros exemplos poderíamos citar, mostrando a atuação do Espírito Santo nos tempos dos profetas, no período do Antigo Testamento. Agora, no dia de Pentecostes, aconteceu algo extraordinário. O Espírito Santo veio de maneira especial. E nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 3 sinais importantes. Ali fala que veio um som como de um vento veemente e impetuoso. Veja, o Espírito Santo não é vento, mas é como um som de um vento veemente e impetuoso. Segundo sinal, foram vistas poderes, línguas repartidas como que de fogo. E o terceiro sinal, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então veja que os 2 primeiros sinais não se repetem. Você lê no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, as Epístolas, isso não acontece mais. Mas as línguas sim. As línguas acontecem. Então nós falávamos ontem sobre os sensacionistas, que eles argumentam que Atos dos Apóstolos, um relato histórico, portanto não é doutrinário, é um argumento, desculpe, mas de uma pobreza franciscana, né? Então, nós falamos ontem que os apóstolos usavam relatos históricos para fundamentar doutrinas. O próprio Senhor Jesus Cristo citou passagens históricas para fundamentar doutrinas. Mateus 12, por exemplo, Jesus citou uma passagem de Davi, que comeu o pão da proposição, que não era disso comer, que era um pão destinado para os sacerdotes, para refutar os fariseus que estavam criticando os discípulos de Jesus por comerem espiga no sábado. E muitas outras passagens, que não vamos entrar nesse detalhe aqui. Então, nós estamos mostrando a atuação do Espírito Santo, a dinâmica do Espírito Santo, no ministério do Senhor Jesus, que sendo Ele Deus, Ele era também humano. E Ele, desde a sua concepção, foi concebido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo esteve à disposição de Jesus durante todo o seu ministério, na tentação no deserto,
na sua ascensão ao céu, falou da promessa da vinda do Espírito Santo, e agora, Atos dos Apóstolos, é um fato novo, porque é a chegada de alguém muito importante do mundo. Aí você vai perguntar, não, o Espírito Santo não é onipresente? É. O Espírito Santo não atuava no meio do povo de Israel no período do Antigo Testamento? Sim. Mas aqui, ele veio para ficar, ele veio com uma missão de consolador, de guiar o povo de Deus, de guiar a igreja até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, nós temos aqui, logo no resumo, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes marca a chegada do Espírito Santo, a entrada no mundo de alguém tão importante quanto o Filho de Deus. Eram manifestações sobrenaturais, marcando a chegada do Espírito para a inauguração da igreja. A dinâmica que começou aí em Atos 2, mas logo cedo na história, se observa um cristianismo intelectualizado no século II, diferente daquilo que se vê. Isso aqui, essa parte do resumo, está no tópico seguinte. É o seguinte, o Espírito Santo, ele entrou no mundo de forma diferente do Filho. O Filho se encarnou, veio como homem, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu em Belém, como nascimento de qualquer ser humano normal. A diferença é que foi concebido pelo Espírito Santo. Muito bem. Agora o Espírito Santo não se encarnou. E como podia se observar a entrada do Espírito Santo no mundo? De Jesus foi diferente. Ele veio como homem, os anjos anunciaram aos pastores de Belém, os anjos cantaram hino de louvor a Deus, os pastores foram lá e viram um fato realmente visível. Agora, como o Espírito Santo, sendo imaterial, podia entrar no mundo de maneira que pudesse ficar registrado? Aí sim nós temos aqui como o som de um vento veemente impetuoso, e foram vistas por eles línguas repartidas por fogo de fogo, e a manifestação das línguas. Então, foi assim que o Espírito Santo entrou no mundo, de modo que os que estavam em Jerusalém, tanto os turistas, os visitantes, os moradores, puderam perceber que algo de especial estava acontecendo. E esse evento chamou a atenção deles, até que eles, alguns deles zombaram e escarneceram. E Pedro, corajosamente, se colocou em pé e explicou a eles o que estava acontecendo. Então aqui nós temos no tópico, na página 29, no tópico 1, Atos dos Apóstolos, e as epístolas revelam um cristianismo dinâmico, a experiência viva dos crentes com o Cristo ressuscitado. Mas logo cedo na história, se observa um cristianismo intelectualizado, sem o dinamismo vívido do período dos apóstolos. Parece que isso contribuiu para o surgimento do movimento no final do século II. Por essa razão, o movimento montanista, o surgimento do montanismo no final do século II. Por essa razão, o movimento de Montano causou ciumeira em muita gente. É interessante explicar isso aqui, porque quando eu fiz o curso de teologia, o curso básico, estudei história da igreja cristã, eu aprendi que Montano era um heresiarca, um grande heresiarca. Mas com o tempo, sem fazer pesquisa, sem nada, mas só lendo e me informando sobre esse tema, e eu vi que o Paul Tillich, ele disse, olha, acontece o seguinte, não sobreviveu nenhum texto de Montano. Então, tudo que nós sabemos a seu respeito, tudo isso foi produzido pelos seus opositores. E aí, dá para confiar nisso? Disse que o montanismo ameaçava a estrutura eclesiástica daquele período. E por isso,
que procuraram eliminá-lo. E hoje são muitos os que defendem Montano como pentecostal. Aquela história das profetisas, Priscila, Maximila, que ele pregava a Nova Jerusalém na Frígia, que era o local de origem, que a Nova Jerusalém ia descer sobre a Frígia. Se encontrássemos isto, um texto produzido por ele, como o caso de Ario. E Ario você não pode duvidar, porque embora sejam poucos, são os fragmentos, mas temos prova de que Ario negava a divindade de Jesus. O credo de Ario sobreviveu. Uma carta que ele escreveu ao imperador Constantino sobreviveu. Então são documentos do punho de Ario que mostram que ele defendia aquilo que os seus opositores apresentam como Atanásio, principalmente Atanásio e os pais capadócios. Então é difícil considerar Montano como um heresiarca. Não dá para saber. Talvez seja verdade isso que disseram dele, mas não temos prova. Então fica uma interrogação. Mas o certo é que aquela experiência dos crentes com o Cristo vivo, ressuscitado, a atuação do Espírito Santo na vida dele, como a gente vê o fervor deles, o impacto, o entusiasmo, por onde eles passavam, era como um braseiro, sabe, espalhado, que pegava fogo por onde caía um fragmento daquele. É isso que a gente vê em Atos dos Apóstolos, na vida da igreja. Quando os discípulos não puderam ficar mais em Jerusalém, eles se espalharam, e era a igreja que iam surgindo, que iam pipocando tudo quanto era lugar, cheio do Espírito Santo, anunciando que Jesus ressuscitou dos mortos. Era uma mensagem extraordinária, uma mensagem, um morto ressuscitar e voltar a viver. E não somente isso, os milagres, os testemunhos, e isso, o número dos crentes foi se multiplicando, a igreja foi se expandindo. Agora, nós não temos informações, não sobraram documentos entre o ano 68 ao ano 100, o ano 90, esse período aí não se sabe exatamente o modus operandi da igreja naquele período. Mas o documento dos primeiros pais da igreja mostram como o cristianismo no segundo século era já diferente do cristianismo do período apostólico. Nós falamos ontem, e uma das razões é porque o cristianismo havia penetrado em outras civilizações e outras culturas, e aquelas culturas exigiam mais explicações. Daí surgiu a necessidade de formulações teológicas, a necessidade dos credos, porque havia necessidade de uma explicação da fé cristã. E não somente isso, no segundo século se dizia, principalmente os formadores de opinião de Roma, diziam que o cristianismo era um fragmento filosófico, que era uma superstição. E as autoridades romanas acreditavam nisso, até que Justino Marte procurou provar, embora ninguém deu atenção aos seus argumentos, dizendo que o cristianismo pode ser explicado de forma racional tanto quanto a filosofia, e que não é uma superstição. Isso já no segundo século. Mas a gente percebe, quem lê a história da igreja, os historiadores, os documentos da época, você vê que o cristianismo não era mais, não se via mais a atuação do Espírito Santo do mesmo modelo, da mesma forma como no período apostólico. Então, aí deu espaço para Montano, mas o movimento de Montano não sobreviveu. E outra coisa que é curiosa também é que Tertuliano, um dos pais da igreja, latino, tido como o pai do cristianismo latino,
ele criou 590 novos termos para o cristianismo. A palavra trindade é a criação dele. Ele criou o termo trindade. E como que o homem com conhecimento desse, o homem preparado, ele era um advogado quando se converteu ao Senhor Jesus, ia aderir ao movimento de Montano. Montano, a sua prática era muito rígida. Ele era contra o sexo no momento do casamento, empregava a abstenção de alimentos. Havia uma série de crenças exóticas, podemos assim dizer. Mas o certo é que Tertuliano, um dos pais da igreja, um doutor no cristianismo, se converteu, foi para o montanismo. Então é isso que deixa muita gente intrigada. Se realmente o montanismo era uma seita, se os seus ensinos eram ensinos heréticos, como que Tertuliano foi para lá? Tertuliano se desviou? É possível, mas é difícil acreditar nisso. Então, fica aqui essa explicação da dinâmica do Espírito Santo no primeiro século e a dinâmica do Espírito Santo no segundo século. Há uma diferença muito grande. Depois do montanismo, essa dinâmica foi aos poucos arrefecida ao longo dos séculos. Mas voltou a ser como nos dias apostólicos, no início do século XX, um pouco antes, para ser mais preciso, conhecido hoje como movimento pentecostal. Isso não quer dizer, não estou dizendo que o Montano seu movimento era um movimento legítimo, não é isso. Falando que há suspeita, há grandes possibilidades. A minha convicção pessoal, até onde eu tenho visto até hoje, eu não acredito que ele tenha sido um heresiarca. É possível que ele tivesse, sim, algumas crenças exóticas, algumas aberrações doutrinárias, mas a gente vê hoje na igreja. Nós temos hoje, dentro da igreja, eu não diria que são heresias, mas que são aberrações doutrinárias. Talvez ele tivesse alguma dessas aberrações, talvez expandiu e ampliou e usou para sua própria conveniência. Muito bem. Então, aqui nós temos o resumo histórico da dinâmica do Espírito Santo, sem entrar pelo período da Reforma, que ali foi uma atuação do Espírito Santo também. Zwingli, na Suíça, Zurich, o trabalho que ele foi feito, Lutero, Calvino, sabe, a maneira como esses homens agiam, a sua ousadia, sabe, o que eles enfrentaram e a compreensão que eles tiveram das Escrituras naquele contexto, não tem dúvida alguma. Isso era a dinâmica do Espírito Santo, era o Espírito Santo atuando na vida deles. Ainda, talvez nem todos tivessem uma compreensão como temos hoje, no século XXI, mas ninguém nega que realmente eles foram usados poderosamente pelo Espírito Santo. Aí temos aqui outro ponto, o batismo no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é sinônimo de revelação. Nós falamos isso ontem. Nós comentamos que os discípulos já eram salvos no dia de Pentecostes. Jesus disse que os seus nomes já estavam escritos no céu, ali naquela missão dos 70, onde eles disseram que, olha, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Aí Jesus disse, tá bom, eu vi Satanás cair do céu como um raio, mas você não deve se alegrar apenas por isso, mas porque vocês têm um nome escrito no céu. Então eles já tinham o Espírito Santo, já eram salvos. Jesus, quando ressuscitou, se apresentou diante deles, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, nós entendemos que é um revestimento de poder, está aqui. Trata-se de bênçãos diferentes. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, já têm o Espírito Santo. Na regeneração,
o Espírito Santo promove o novo nascimento, que é um ato direto do Espírito Santo. Nós temos aqui a passagem de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, e não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então fala da atuação do Espírito Santo na regeneração. Então o pecador recebe o Espírito Santo quando recebe a Jesus. Nós temos aqui duas referências bíblicas provando isso. Os discípulos de Jesus já tinham seu nome escrito no céu, como já falamos, e tinham o Espírito Santo mesmo antes de Pentecostes. Essa passagem de João 20 e 22 é aquela passagem que Jesus sopra sobre os discípulos quando se apresenta depois da sua ressurreição. Muito bem. Agora, definição e propósito. O batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder espiritual para realizar, para o crente, realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo. E essa promessa, quando Jesus fez, antes de voltar ao céu, aqui no final, no epílogo do Evangelho de Lucas, Jesus associou a evangelização mundial à descida da, que ele chamou promessa do meu Pai, que é uma referência à descida do Espírito Santo, à vinda do Espírito Santo, que nós entendemos que se trata do batismo no Espírito Santo. Porque veja, quando João Batista pregou, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele fala: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí em Atos 1 e 5, quando Jesus está dando as últimas orientações para os seus discípulos, antes de voltar ao céu, aí lá está escrito que essa promessa, Jesus falou: olha, ficar em Jerusalém para receber a promessa do meu Pai. Aí cita João Batista, como disse João, como falou João, isso está em Atos 1 e 5. Então Jesus está tratando da promessa do Pai como sinônimo do batismo no Espírito Santo, anunciado por João Batista em Mateus capítulo 3. E Pedro, quando volta da casa de Cornélio para Jerusalém, ele só não foi escolhido ali pelos apóstolos, viu, Arthur? Por causa do batismo no Espírito Santo. Porque quando Pedro chega em Jerusalém, se você comer com varões incircuncisos, um judeu comer com varões incircuncisos, aí Pedro: mas eu tenho uma visão, não convencia. Mas uma voz disse: olha, Pedro, levanta-te, mata e come. Olha, Cornélio, ele nos recebeu, e nada disso convencia. Mas quando disse: mas desceu também sobre ele o Espírito Santo, aí entenderam que gentil era a gente também, que a promessa era para todos os povos, tribos, línguas e nações, não era só para os judeus. Quem sabe isso livrou Pedro de uma exclusão, ou de uma disciplina, Pedro, você vai ficar aí 30 dias sem pregar, Então, muito bem. Então o que acontece? Aí Pedro faz menção da experiência da casa de Cornélio, citando as palavras de Jesus lá em Atos 1 e 5, que diz respeito à mensagem de João Batista. Então, o Espírito Santo. Agora, muitos escritores nossos usam o termo batismo com o Espírito Santo. Eu, particularmente, sou mais favorável ao termo batismo no Espírito Santo. Primeiro porque batismo é mergulho. Em segundo lugar, que a preposição em, preposição grega em, aparece sim com também, em várias passagens do Novo Testamento. Mas se você for analisar, na maioria delas, o com pode ser substituído por em, que não tem prejuízo algum para o significado da mensagem. Então, e a Almeida atualizada, na passagem de Mateus 3 e 11 e Atos 1 e 5, tem uma nota no rodapé dizendo que pode ser usado também batismo em águas e batismo no Espírito Santo. Então há essa alternativa. Então nós jamais vamos dizer que a expressão batismo no Espírito Santo é uma expressão errônea, não é isso. Mas eu acho que o batismo no Espírito Santo e o batismo em águas
Eu acho que é uma expressão mais precisa. Então, nós temos aqui o batismo. Seu propósito é capacitar o crente para viver uma vida cristã vitoriosa e, sobretudo, para testemunhar com ousadia sobre a sua fé em Cristo Jesus. É o que diz em Atos 1:8, quando Jesus disse: "Serei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra." Muito bem. É um revestimento de poder para viver a vida regenerada, um poder espiritual que contribui para a edificação interior da vida cristã do crente e que ajuda quando a mente não pode fazê-lo. Muito bem. Agora me veja, se a função do Espírito Santo é essa, então a igreja pentecostal, ou quem é batizado no Espírito Santo, pode ficar do mesmo jeito. Sabe? É um poder. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi um poder tão extraordinário que eu nem fui trabalhar no dia seguinte, e levei um gancho ainda, né? Não fui trabalhar, vou explicar o que para o meu chefe, fui batizado no Espírito Santo. Aí tá bom, aí um dia de gancho, né? Mas foi uma experiência realmente. Agora, a pessoa que disse que foi batizada só porque falou, não, as línguas, veja só, quando diz lá, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, ser cheio do Espírito Santo dá a entender que está de acordo com falar em outras línguas. Mas há teólogos que questionam isso, mesmo pentecostais. Eu não sei se é assembleiano, eu não conheço. Mas teólogos pentecostais, eu acho que citei ontem aqui um teólogo luterano que é pentecostal. Citei outros também aqui, algumas experiências de pentecostais que têm interpretações divergentes da nossa doutrina pentecostal. Então, eles falam o seguinte, que João Batista também foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E aí, João Batista era batizado do Espírito Santo, mas só que aí ele está aplicando no outro contexto. Então, existem diversas interpretações, mas a verdade verdadeira, meus irmãos, é que a teologia ela é escrita a lápis e termina com reticência. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e não deve radicalizar, respeitar essas pessoas que têm interpretações e visões diferenciadas da nossa. Nós não concordamos com ele, tudo bem, mas não vamos taxá-los de hereges e assim por diante, tá ok? Muito bem. Então, quem é batizado no Espírito Santo, a igreja pentecostal, é uma igreja dinâmica, uma igreja cheia do poder de Deus. Eles estavam começando agora, antes de entrar aqui, com os companheiros, do poder, do testemunho dos crentes, irmãos simples, que tem de pouca instrução, que não tem um português correto, que sobe no púlpito, sabe, com tanta alegria, com tanto gozo, e no outro dia vem e traz o vizinho, e traz um parente, e traz um colega de trabalho, e vai evangelizando. E é com esse povo que a igreja cresce, entendeu? Evangeliza, o testemunho. Não sabe, conta. Quando Daniel Beck chegou em Jundiaí, em 1926, ele fundou a igreja lá em Jundiaí, em 1926. Então, a mensagem era essa: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. E breve voltará. E aí, um cidadão que estava naquela hora, ele estava numa loja de uma pessoa que consertava instrumentos musicais. E aquela pessoa disse: eu também quero ser dessa religião. É bom, ainda meu bem orou por ele. Aí ele voltou para o interior, cidade de Cabo de Uva. Aí chegou na casa dos parentes da minha sogra. E só olha, agora eu tenho uma religião onde Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. Aí eu também quero essa religião. E a minha sogra tinha sofrido de paralisia infantil e ela se arrastava.
e oraram ali, e Jesus curou, ela levantou. Ela foi curada. Então foi assim que o Evangelho foi sendo expandido, foi pregado, sabe, em todas as camadas da sociedade. Então, essa é a dinâmica do Espírito Santo, um pouco simples. Do Emílio Conde, a minha sogra conta que ela aprendeu o hino 340, porque ela era analfabeta quando era adolescente, porque naquela época era a cultura da época, né? O pai dela dizia que não queria que as filhas estudassem, aprender a ler e escrever, para não escrever carta para namorado, né? Aí a minha sogra, ela fez no Mobral já quando adulta, né? Mas na época não podia estudar porque o pai dizia, não, você não pode estudar para não escrever, não pode aprender a ler e escrever para não escrever carta para namorado. Muito bem. Então ela disse que Emílio Conde, ela aprendeu o hino 340, esse que surge um pouco forte, repetindo, porque a maioria não sabia ler nem escrever. Ele repetia a estrofe, até a igreja, os irmãos da congregação, quando aprendia aquela estrofe, ele partia para a estrofe seguinte. Foi assim que ele recordou e aprendeu o hino 340. Mas a igreja crescia, o culto pentecostal. Ia até tarde da noite, aí Samuel Nisso mandou um obreiro ir lá para, por ordem, estava igual a igreja de Corinto, viu? Muita meninice, né? Muita meninice no culto. Então, isso é a dinâmica do Espírito Santo. Agora, como falamos ontem, e Gordon Fee fala também das igrejas que ao longo dos séculos os crentes se contentavam apenas em recitar o credo. Entrava vazio e voltava oco, né? Não tinha nada. Não, o pentecostalismo mudou isso. Mudou, sabe? É aquele culto alegre, vivo, sabe? Com a presença do Espírito Santo na vida da igreja, no seu dia a dia. Então, a minha filha com 11 anos de idade recebeu o batismo do Espírito Santo e foi falando língua até em casa. Sabe? Ele sentia que até estremecia, sabe? É o poder de Deus na vida. Então, e aí capacita realmente o crente para enfrentar as intempéries que a vida oferece, é verdade. Capacita para a evangelização, sabe? Enfrentar o reino das trevas. O meu sogro, um homem simples, expulsou o demônio, a pessoa se converteu, veio do espiritismo, de volta e meia ficava endemoniado, e um dia o meu sogro chegou lá, ele estava debaixo do fogão. O meu sogro leu o Salmo 91. Terminou o Salmo, eu tenho expulso o nome de Jesus. E um vizinho que não era crente viu aquilo, ficou, arregalou os olhos, falou, é assim, eu vou comprar uma Bíblia, eu vou ver como que é isso. Aí comprou uma Bíblia. E algum tempo depois, no cemitério, o filho de uma irmã foi atropelado por um carro, faleceu, e os irmãos estavam lá no velório, e ali o demônio pegou uma pessoa. E esse vizinho estava lá. Quando ele viu o endemoniado, ele correu para o carro dele, pegou no porta-luva a Bíblia, e foi lá, mas ele apanhou, levou uma surra do endemoniado, e foi socorrido todo ensanguentado, levou para o hospital. Tá? Isso me fez lembrar, Seva, né, aquele exorcista lá de Éfeso, né? Então, o que acontece? Aí está a diferença do poder do Espírito Santo, sabe? Então não tem como ser diferente. E essa experiência, isso mudou. No século XX, olha, os livros produzidos na década de 20, na década de 30, eram livros de testemunhos, na sua maior parte. Eles não se preocuparam na época, foi algo bem planejado, eles não se preocupavam na época. Falamos ontem na sistematização da doutrina pentecostal, porque se dizia que os pentecostais são usuários. Vou estender um pouquinho só porque eu comecei também um pouquinho tratado, né? Então é a lei da compensação. É a lei da compensação, né? Muito bem. Agora nem sei mais o que ia falar.
Muito bem, assim, lembrei, ele estava falando das produções literárias voltadas para os testemunhos. E a Convenção Americana até sugeriu que os irmãos não usassem a Bíblia anotada de Scofield, porque não era um estudo pentecostal, mas depois que a doutrina pentecostal ficou bem fundamentada, aí falou, não, vocês podem usar, porque tem a escatologia de Scofield, a escatologia nossa. E um comentário muito bom, mas voltava para isso. E no Brasil eu me lembro de um livro chamado E Eles Falaram em Outras Línguas, que alguém entrou no meio de um culto pentecostal e gravou aquelas pessoas falando em línguas e levou para o departamento de linguística de uma universidade americana, que eu não me lembro agora, mas está no livro E Eles Falaram em Outras Línguas. E também pediu para o filho imitar aquelas línguas e gravou também. E quando ele foi verificar o resultado, os linguistas perguntaram, mas onde você gravou isso? Ele não queria dizer. Disse, olha, isso aqui é uma língua. Tem toda a estrutura de uma língua, mas não sabemos de onde é. Porque embora ele não conheça todas as línguas, mas ele pode, pelo som, pela sonoridade, dá para identificar mais ou menos de que região é aquela língua, aquele idioma. E ele diz, olha, isso aqui é uma língua completamente desconhecida. De onde você gravou isso? Ele falou, eu tenho outra fita aqui. Aí ele mostrou a fita que o filho gravou. Quando eles ouviram, ele falou, não, isso aqui não é língua. Eles só são lidos, está dizendo não é língua. Tá? Mostrando que realmente as línguas do Espírito Santo são línguas, realmente, línguas estruturadas. Embora não sejam línguas, são línguas estranhas, não línguas estrangeiras. Embora, quando Paulo fala línguas, a palavra estranha, que aparece nas versões corrigidas, ela vem em itálico, porque essa palavra não aparece no texto. Mas a ideia é porque em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo diz que quem fala na língua não fala os homens, mas fala Deus e o Espírito. E ele se edifica a si mesmo. Então, é língua estranha. Mas às vezes Deus pode usar uma língua terrena. Eu já ouvi alguém profetizando e alguém interpretando, sabe? Uma coisa, parecia um relâmpago que pegava de ponta a ponta, sabe? A pessoa falava aqui e outro já está traduzindo a mensagem. Isso acontece. Deus pode usar a língua terrena. Aquele livro, Miguel, Por que me odeias, Miguel? Foi publicado pela editora Vida, um livro votado, já é muito antigo. Mostra como um judeu que era inimigo de Jesus se converteu porque ouvia a mensagem em hebraico falada por pessoas sem instrução alguma, e ele entendeu que era a obra do Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu vou encerrar. Vou encerrar porque o tempo já foi. Nós temos aqui a contribuição da teologia pentecostal, que dá muita ênfase às experiências pessoais do cristão com o Senhor Jesus. A diferença básica é que essas experiências são fundamentadas na palavra de Deus. Uma das características da dispensação da graça é o fato de Deus se comunicar com cada crente individual, de todos os sexos e de todas as idades, por meio de sonhos, visões, profecias e até pelas pequenas coisas naturais do dia a dia. E aqui tem a citação do dia de Pentecostes, que confirma isso. Esses privilégios eram restritos aos profetas ou a alguém escolhido por Deus para uma obra específica nos tempos do Antigo Testamento, conforme a gente vê em Número 12:6. Os pentecostais resgataram essa comunhão com Cristo vivo, ressuscitado, como nos tempos do Novo Testamento. A batalha contra os teólogos liberais, os avanços dos estudos sobre o Espírito Santo e seus dons com suas manifestações nos cultos e na vida pessoal de cada crente, são as principais contribuições dos pentecostais na construção do pensamento teológico do século XX.
Muito bem. Agora aqui na página 31, isso aqui eu vou deixar, vocês podem ler, é uma matéria que foi publicada na revista americana Christianity Today, que os tradicionais americanos, eles acusavam os assembleianos, não os pentecostais de modo geral, mas dirigindo aos assembleianos, e o pastor George Wood, que era o presidente da Convenção das Assembleias de Deus Americanas, do Concílio das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, respondeu. E veja só, o primeiro ponto, eles diziam que os pentecostais, os assembleianos, consideram o cano aberto. Ou seja, isso é algo sério, dizendo que os pentecostais acreditam que o cano sagrado não se encerrou, que, portanto, uma mensagem profética, tanto do púlpito ou alguém que fala em profecia, tem a mesma autoridade da Bíblia. E isso é um absurdo. Nós não pregamos isso, não ensinamos isso. É verdade, sim, que às vezes nós encontramos meninices, alguém que expressa dessa maneira, mas não liderança e não que seja ensino oficial da igreja. O outro ponto é que dá muita ênfase ao Espírito Santo sobre Jesus, aí nos chamam de montanistas, né? Então, quando a resposta de George Wood foi clara, que é que nós temos que isso é uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da mensagem pregada pela Assembleia de Deus. E muitas igrejas da Assembleia de Deus estão escritas na frente Jesus. No púlpito está escrito Jesus. Jesus é o Senhor e assim por diante. Então, não é verdade. Agora sim, como é uma igreja dinâmica, tem comunhão com o Espírito Santo e a doutrina do Espírito Santo aflorou depois de séculos e séculos de ficar como a Cinderela, como falamos ontem. Então, não significa que nós substituímos Jesus pelo Espírito Santo, embora ele seja Deus também e seja Salvador também. Tá? Todos os atributos divinos que nós encontramos no Pai, encontramos no Filho e encontramos também no Espírito Santo. Muito bem. E também afirma que os pentecostais, os assembleianos, são elitistas. Não. Ninguém é mais crente do que o outro no nosso meio porque fala línguas ou porque é batizado no Espírito Santo. Não. Meu pai serviu o Senhor Jesus 28 anos. Era cooperador da igreja, serviu como tesoureiro da igreja, morreu, glorificando o nome de Jesus, mas não foi batizado no Espírito Santo. A minha mãe foi batizada, depois de quase 30 anos de servir a Deus. Eu vi crente ser batizado quando aceitou Jesus. E para frente, na hora que Jesus batizou do Espírito Santo, já vi crente que esperou mais de 30 anos para receber o batismo do Espírito Santo. O certo é que a promessa é para todos. É necessário crer, buscar e insistir. Jesus diz: pedi e dá-se mais dar. Ok? E eu encerro com outro ponto, que isso aqui todo mundo sabe que podemos dizer que é uma aberração da natureza, dizer que a doutrina assembleiana é a doutrina da confissão positiva, né? Da profecia da prosperidade, teologia da prosperidade. Não. Existe sim. Em nosso meio, alguns com essa tendência. As publicações da CPAD estão sempre refutando isso, questionando isso. Revista da Escola Dominical, de vez em quando saem comentários reprovando esse tipo de coisa. Então, existe sim no nosso meio alguém ou algumas pessoas com essa visão da teologia da prosperidade, mas não é doutrina da Assembleia.